Bem, pessoal, vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 15 de maio, agora na Espanha, 11 horas e 25 minutos, no Brasil, 6 e 25 da manhã. Gente, o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, as mais poderosas do planeta, é o dólar contra libras esterlinas, euros, francos suíços, está caindo menos 0,20, é bastante para o DXY. Então a BTC, obviamente, está ali namorando os 62 mil, está subindo. É muitíssimo provável que a BTC agora parta para estressar a base da nuvem na confluência com a mediana do canal de Keltner aqui no diário. A BTC, apesar de estar subindo mais 0,63% pela métrica da TradingView, está desenhando um bico aqui de uma acumulação triangularizada que deve avançar em direção a 65, 66 mil dólares. No 6 horas, a BTC encontrou um ponto de inflexão muito interessante na VWAP mensal, que significou a nossa mais poderosa laje. De uma maneira geral, ela segue desenhando fundos ascendentes, os topos estão flat, então é para lá que a gente vai, para 65, 66, o que guarda coerência com a análise no diário. Nos 5 minutos, a BTC está desenhando uma sequência de fundos ascendentes e agora avançou para a banda superior da banda de VWAP no intraday, só deve parar mesmo no patamar de 65, talvez 66, vai formar um pullback aqui nesse patamar flat, mas o alvo para a BTC aqui no 6 horas é a upper da banda de VWAP mensal, entre 65 e 66 mil dólares. Nos outros time frames, no semanal, segue a nossa onda 4. No gráfico da dominância da BTC, lembrando que a queda da dominância da BTC, que é o percentual que o market cap da BTC ocupa em relação ao market cap de todo mundo cripto, a retração da dominância não significa queda na cotação, no preço da Bitcoin. A Bitcoin pode avançar para 95, para 100 mil dólares e a dominância provavelmente vai tombar. O que isso significa? Que vem uma bela estação das altcoins por aí. A gente está respeitando essa proporcionalidade em termos de longevidade para a próxima alt-season. Vocês vejam que entre o último topo do Total 2, que mede o market cap das altcoins, ou o fundo da dominância, e o início da alt-season, quer dizer, o último topo, que foi o Bull Run de 2017, 2018, e o início da alt-season 2020, 2021, vocês vejam que a gente desenhou exatamente 78 barras de 2 semanas. Eu estou no gráfico de 2 semanas, para a gente poder visualizar numa tela só. E aqui, nessa alt-season que está em vias de começar, entre o último topo, que desenhou o fundo da dominância, e o presente momento, a gente já desenhou 72 barras de 2 semanas. A gente está muito próximo de uma mega explosão das altcoins. Os senhores não podem deixar de estar embarcados. É preciso estar posicionados em altcoins de alta octanagem. O mundo cripto, capitaneado pela BTC, está em vias de explodir numa mega onda 5. É preciso escolher as melhores altcoins para embarcar. Eu fiz uma seleção no Gemas Altcoin Alert. Quem quiser embarcar e não sabe em quais altcoins embarcar, é só clicar no link abaixo. Nós revisamos diariamente todas as altcoins selecionadas. São 40 altcoins de altíssima octanagem, com alto potencial de retorno, e é preciso estar embarcado porque a gente está em vias de protagonizar uma mega pernada de alta. Na seara fática, a Bitquant, uma consultoria de análise técnica que está escrevendo uma reportagem hoje na Cointelegraph e que previu o último topo histórico da BTC, diz que a BTC está desenhando um movimento bastante óbvio que vai levá-la para 95 mil dólares. E o padrão que eles estão identificando é o xícara alça, aquele padrão que eu venho reportando diuturnamente aqui no gráfico diário. A nossa xícara alça vai levar a BTC. Eles estão aqui reportando que a BTC vai para 95 numa onda 1, depois uma sub-onda 2 e 3 levaria a BTC para 120 mil. Mas na minha leitura, a BTC vai bater acima de 100 mil dólares numa pernada só. Ainda na seara fática,
A União Europeia agora está regulamentando o seu marco legal dos criptoativos, o Market in Crypto Assets, ou MiCA, e agora o alvo da União Europeia são os protocolos de finanças descentralizadas. Gente, a União Europeia só vai manter o MiCA isento para os protocolos verdadeiramente de finanças descentralizadas, ou seja, onde não há nenhum controle central. Segundo essa nova regulamentação, eles separaram os protocolos DeFi daqueles híbridos dos que são verdadeiramente providos por forças computacionais descentralizadas. Quando o verdadeiro DeFi, o verdadeiro protocolo de finanças descentralizadas está isento de qualquer regulamentação no âmbito da União Europeia. Quando os serviços de criptoativos são prestados de forma totalmente descentralizada, sem qualquer intermediário ou comando central, eles não estão abrangidos pela aplicação do regulamento. Até por uma impossibilidade técnica de exigir o cumprimento. Mas se o protocolo é híbrido, se tem algum nível de intervenção, se a DAO que supostamente governa o protocolo está concentrada nas mãos de um ou poucos public addresses, aí sim eles vão exigir o cumprimento da regulamentação. E uma outra reportagem aqui na Cointelegraph dá conta de que se a taxa de juro de alto rendimento, que é a taxa de juro para o varejo, que está em torno de 7% aqui lá nos Estados Unidos, está em 7,54%. Se a taxa de juros de alto rendimento, que é a taxa de juro do mundo corporativo para emissão de debêntures, a taxa básica de juros está em 5,5%. Agora, essa taxa, que é a praticada pelas corporações, entre elas, para emissão de debêntures, enfim, cair abaixo de 7%, o que só deve acontecer quando o Fed diminuir um pouquinho a taxa básica de juros, a Bitcoin facilmente ultrapassaria os 100 mil dólares, segundo esse analista que está escrevendo essa reportagem aqui na Cointelegraph. Na seara geopolítica e finanças internacionais, por que a dívida dos Estados Unidos está absolutamente fora de controle e a do Japão, que é o país mais endividado do mundo, proporcionalmente, não está? Para quem não sabe, a dívida norte-americana está indo ali está ainda num patamar ligeiramente acima de 100% do PIB, se encaminhando para 120% do PIB até 2030. O Japão, ele deve 255% do PIB, mas há uma diferença brutal entre ambas as dívidas. A primeira é que a dívida japonesa, 90% dela é interna, ou seja, é a própria sociedade japonesa que financia o Estado japonês. No caso dos Estados Unidos, quase metade desse endividamento possui credores externos. E outra, a dívida do Japão está equalizada. O gráfico mostra que ela basicamente não sobe mais em relação ao PIB. No caso dos Estados Unidos, se continuar nessa toada, facilmente os americanos estarão devendo mais de 170% do PIB até 2034. Ou seja, gente, isso é uma grande faísca que pode levar a BTC facilmente para um patamar acima de $1 milhão em muito pouco tempo. E a administração, pouco tempo que eu digo em menos de 10 anos. E é o que vai acontecer. Em 2028, a BTC provavelmente vai visitar o patamar de $1 milhão. E a administração Joe Biden, agora depois da suspensão do envio de armas, resolveu de ontem para hoje enviar $1 bilhão em armas e munições para Israel. É o primeiro envio de armas anunciado pela administração Biden desde que, no início do mês passado, eles suspenderam o envio. A administração disse que interrompeu a transferência para evitar um massacre em Rafah. Mas agora que os israelenses já estão em Rafah, eles não veem problema. Enfim, gente, os Estados Unidos sempre vão dar aval para qualquer incursão militar israelense. E com a chegada do Trump, isso vai ficar muito mais... Essa simbiose vai ficar muito mais evidente. O fato é que não há como evitar agora que Israel controle a faixa de Gaza e exerça a função de polícia de fronteiras. Antes desse conflito Israel-Hamas, que controlava a faixa de Gaza,
e que isso provavelmente nunca mais vai acontecer. Israel disse que a faixa de Gaza jamais se transformará numa nova incubadora de terroristas. Agora Israel também está administrando a Cisjordânia, que era controlada pelo Fatah. Ou seja, é muitíssimo provável que essa movimentação não consiga mais uma reversão nesse processo. E Israel efetivamente jamais sairá de novo da faixa de Gaza. E o Vladimir Putin vai visitar agora, a partir do dia 15 de maio, a China. Putin vai visitar o Xi Jinping enquanto os Estados Unidos ameaçam mais sanções à China por conta dos laços com os russos. Gente, o mundo tá virado numa verdadeira hecatombe nuclear. A BTC claramente está desenhando um padrão xícara-alça ou uma onda 4 aqui na nossa sequência de Elliott no diário. Isso fatalmente vai explodir em direção a 100 mil dólares. Vocês precisam estar posicionados. Quem não sabe o que comprar, cliquem no Gemas Altcoin Alert. Eu selecionei, eu garimpei 40 dentre as mais de 2,4 milhões de altcoins e que vão ofertar o maior potencial de retorno dentre todas as altcoins existentes. Não subestimem isso que está por vir. Esses pseudo-analistas que ficam vendendo um viés de baixa sem nunca terem presenciado pelo menos 2 ciclos inteiros quatrienais da BTC, eles não entendem como funcionam os ciclos do Bitcoin, dos halvings, da acumulação. A gente está completando um mês do último halving. A BTC, historicamente, entre 60 e 90 dias, literalmente explode depois de um halving e tem pseudo-analistas vendendo um viés de baixa que não vai rolar. Vocês precisam estar posicionados. Daqui a pouco eu volto, vou fazer ETH, que está voltando para 3 mil dólares, Atom, Polkadot, Kusama, Avax, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.